Hoje nós vamos fazer este sapatinho azul lindo, que vocês estão vendo aí na foto. Eu estou usando a linha Amigurumi e a agulha número 2 milímetros. Vou começar com 34 correntinhas. Terminei as 34 correntinhas, ficando aqui com 14 centímetros. É bom vocês sempre medirem. Agora eu vou iniciar aqui meus meio pontos altos, só que eles são de maneira diferente. Subo aqui, eu vou pular 3 correntinhas. Na quarta eu vou fazer meu primeiro ponto alto normal, tá? Fico com 3 laçadas na agulha e faço meu primeiro meio ponto alto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar a agulha por essa alcinha que vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Isso. Eu vou passar a agulha por essa alça do meu ponto, meio ponto alto que eu fiz, ó. Essa alcinha aqui. Eu passo a agulha por dentro. E agora eu vou pro próximo ponto de base, passo a minha agulha, dou uma laçada na linha, puxo ela e fiquei com 3 alças na minha agulha. Vou puxar a linha por todas as 3 alças de uma vez, formando assim meu segundo meio ponto alto. Eu vou fazer 16 meio pontos altos iguais a esses aí que vocês estão vendo, tá? Sempre passando a agulha pela alcinha do ponto anterior. Mais uma vez, vamos lá? Passo a agulha pela alça do ponto anterior. Vou no próximo ponto de base, dou uma laçada na minha linha, puxo, ficando com 3 alças na agulha. Dou uma laçada na linha novamente, puxo por todas as laçadas, formando meu terceiro meio ponto alto. Vamos novamente, formando aqui o meu quarto meio ponto alto. 3 laçadas na agulha, puxo a minha linha, fechando esse meio ponto alto. Fiz aqui, ó, 4 meio pontos altos. Eu vou fazer 16, tá? São 16 meio pontos altos. Vou continuar aqui com vocês, fazendo o meu quinto meio ponto alto. 3 laçadas na agulha. Fiz mais meio ponto alto. Quando eu terminar aqui, volto com vocês. Voltei aqui, gente, já fiz meus 16 meio pontos altos. Fiquei agora com 16 correntinhas sobrando aqui. Essas 16 correntinhas eu vou fazer pontos baixos, tá? E assim vai ser o nosso trabalho. Uma carreira com metade com 16 meio pontos altos e a outra metade 16 pontos baixos. Vamos lá, vou fazer aqui, ó, os meus pontos baixos. Contem ou usem marcador, tá? Vocês vão contando, ou aí, ó, quando você termina o último meio ponto baixo, você põe um marcador. Eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Voltei aqui, vamos medir, ó. Fiquei agora com 12 centímetros, ou seja, diminuiu. Eram 14 centímetros, fiquei com 12 centímetros agora, depois que eu fiz os meus pontos. Subo uma correntinha e viro o meu trabalho. Essa carreira que eu terminei com ponto baixo, então eu vou fazer ponto baixo, porque vai ser ponto baixo em cima de ponto baixo e quando chegar nos meios pontos altos também meio ponto alto em cima de meio ponto alto. Então aqui eu vou fazer 16 pontos baixos, que é onde eu vou chegar no começo do meio ponto alto, tá? Tô aqui no meu quarto ponto baixo e eu vou seguir essa carreira até completar 16 pontos baixos para poder começar os meus meio pontos altos. Essa vai ser a repetição desse trabalho, gente. Uma carreira de 16 meios pontos baixos e 16 pontos baixos. Até eu chegar no tamanho desejado da minha meia de bebê. Essa meia vocês podem fazer para adulto também, tá bom? É só vocês aumentarem a altura e a largura. Tô chegando aqui nos meus 16 pontos baixos. Eu tô fazendo essa carreira completa com vocês, tá? Para vocês prestarem bem atenção.
Cada pontinho eu tô fazendo com vocês aqui. Tô chegando nos meus 16 pontos baixos. E agora eu vou começar os meus meio pontos altos. O primeiro ponto, meio ponto alto, é comum, tá? Não entro em nenhuma laçada. Tô fazendo ele aqui. Agora, a partir do segundo meio ponto alto, eu já pego, ó, essa laçadinha, essa alcinha aí do ponto anterior. Passo pelo próximo ponto de base, puxo a minha linha, fiquei com 3 laçadas na agulha, puxo tudo de uma vez e fecho o meu meio ponto alto. Vou continuar aqui, ó, pego a alcinha, passo pelo ponto de base, puxo a minha linha fechando o meu meio ponto alto, tá? Esse meio ponto alto, ele dá uma, como é que eu posso falar? Dá um charme, né, no trabalho. Fica diferente. Passo pela alcinha, passo pelo ponto de base. Detalhe, vocês vão fazer esse trabalho pegando sempre a alcinha de trás, tá? Da carreira anterior. É isso que vai dar o aspecto de elasticidade do trabalho de vocês. Sempre que forem iniciar a carreira, com a alcinha de trás da carreira anterior. Pego uma alcinha só, tá vendo? Fecho o meu meio ponto alto, passo pela alcinha do ponto anterior e agora pela alcinha de trás do ponto de base e fecho o meu meio ponto alto. E vocês vão fazer isso por toda a carreira. A gente vai fazer um total de 30 carreiras iguais a esta. Lembrando que é ponto baixo em cima de ponto baixo e quando chegar no meio ponto alto em cima de meio ponto alto, tá? Quando você encerra a carreira, no meio ponto alto, você vai subir 2 correntinhas para poder fazer a próxima carreira. Eu vou mostrar a vocês aqui, tá bom? A gente está fazendo aqui os meio pontos altos. Já tô chegando no final e eu vou mostrar a vocês como subir quando encerra a carreira no meio ponto alto. Tô fazendo aqui, faltam só 2. Vou fechar aqui. Agora eu vou pro último, passo a alcinha, passo na alcinha de trás no meu último ponto e fecho o meu meio ponto alto. Encerrei essa carreira. Olha aqui como vai ficando. Sempre pegando a alcinha de trás, tá vendo? Vou contar aqui com vocês. Sempre contem, gente. Ponto baixo é um pouquinho complicado de trabalhar, eles vão se escondendo. Agora eu subo 2 correntes para iniciar a próxima carreira. Subi 2 correntes porque eu estou em cima dos meio pontos altos. Viro o meu trabalho e vou iniciar aqui, ó, meio ponto alto, porque a carreira de baixo é meio ponto alto, então eu vou fazer 16 meio ponto alto, para depois iniciar os pontos baixos. E vocês vão fazer isso por 30 carreiras, tá? Nós vamos fazer 30 carreiras nessa meia de bebê. Quando terminar as 30 carreiras, eu volto com vocês. Façam as 30 carreiras de vocês aí, eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Já fiz as minhas 30 carreirinhas, né? Que assim... Esse pontinho aqui, às vezes ele é complicado da gente contar as carreirinhas. Então, se você se perdeu na hora de contar quantas carreiras você fez, é só você contar essas trancinhas aqui, ó. Cada motivo desse aqui são 2 carreiras, tá? Cada motivo desse são 2 pontos. Um do lado de cá e outro do lado de cá. Então, você conta os motivos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Mais uma carreirinha daqui, 29, e mais a carreirinha daqui, 30. Vamos ver quantos, medindo em centímetros, quanto que deu. Ó, nessa parte aqui, onde eu fiz pontos baixos, eu fiquei com 13 centímetros e meio, 13 centímetros. Na parte dos meio pontos altos, eu fiquei com 19 centímetros.
essa é a largura, onde nós vamos dobrar, vai ser o tamanho do pé. Isso aqui é a altura, que depois você vai dobrar essa parte aqui assim, tá? Então, aqui é a largura e aqui a altura. Se você quiser aumentar o seu sapatinho, você vai aumentar o número de carreiras. De preferência, você vai medir o pezinho e fazer na medida do pé. Então, você vai aumentando a quantidade de carreiras e você faz até para adulto. É só aumentar a quantidade de carreiras para o tamanho do pé e aumentar aqui, ó, a quantidade de correntinhas iniciais para a altura onde você quer que fique a sua meinha. Chegou a hora de nós fecharmos a nossa meia. Nós vamos dobrar. O lado que ficou para fora é o avesso, porque aí você vai fazer a costura, depois vai virar ao lado. Preste atenção aqui nesta linha. Eu terminei a minha última carreira e parei aqui, ó, no meio. Ficou uma parte para cá e uma parte para cá, ok? O ideal é parar aqui na ponta, onde você vai começar a costura descendo e depois passar a costurar aqui, ó. Então, se o seu também parou aqui no meio, ficou essa parte de costura e essa, o que é que você faz? Sobe mais uma carreirinha para sua linha terminar aqui na ponta, porque aí você faz uma costura só, sem precisar cortar a linha, ok? Como a minha parou no meio, eu vou subir mais uma carreira, isso não vai interferir em nada no nosso trabalho, ok? Vou subir mais uma carreira para que a minha linha fique aqui, na parte mais estreita, que é a parte de cima da meinha. Ela vai ficar assim. Fiz a minha última carreira aqui, e agora eu parei, ó, na parte mais estreita dos pontos baixos. Vamos começar a nossa costura. Vou deixar aqui, ó, um bom pedaço de linha pra gente costurar. Corto a minha linha aqui. Agora eu vou passar essa linha aqui por dentro. Toda a linha. Eu deixei um pedaço bem grande, que é melhor sobrar do que faltar. A gente corta um pequenininho, daqui a pouco faltou linha e você vai ter que estar fazendo emendas. Então, eu cortei um pedaço bem grande, ó, passei aqui por dentro, puxei, coloquei aqui, ó. Agora eu vou dobrar e vou costurar pelo lado avesso, depois eu boto para o lado direito. A agulha tá aqui, venho aqui no primeiro ponto e passo também aqui na primeira linha. E venho. O importante é que você vai passar por cada pontinho aqui, ó. Viu? Passei aqui no primeiro ponto. Passo aqui no segundo ponto, ó. Tá dando pra ver aí? Vou ajustando a linha, pra ela não prender aqui. Passo essa aqui, você já aproveita e já arremata. Deixa ela aqui no meio e vai arrematando. Passo a linha pra trás, vem aqui no meu terceiro ponto. Esse do arremate você deixa aqui no meio também. Viu? Passo novamente a linha pra trás. Vem aqui no quarto ponto. Deixo a linha aqui no meio. Se você não quiser arrematar, se achar que é complicado, deixa ela de lado, no final você arremata. Eu vou já arrematando aqui, já prendo o fio do começo do trabalho. Prendi. Passo a linha pra trás. Fiz esse aqui, agora eu venho pra cá, ó. Uma alcinha, só uma alcinha, tá? E mais uma alcinha daqui, uma alcinha da parte de trás e uma alcinha da parte da frente, que é pra poder fechar esse lado aqui.
Esse aqui eu já prendi, já posso deixar de lado. Se você quiser, você pode cortar um pedacinho aqui, ó, pra não te atrapalhar. Aqui eu venho no próximo ponto, pego a alcinha dessa parte, e agora eu vou pegar a alcinha dessa parte aqui e vou fechar. Fechei, eu vou fazer até chegar por aqui e volto com vocês. Cheguei aqui, ó, tô chegando no final, vou fazer minhas últimas costuras laterais, aqui, até chegar por aqui, ó. Encerrei a lateral, dá mais um pontinho aqui, e agora eu vou fazer a parte de baixo aqui. Eu vou ter que dar uma franzidinha, aqui é a parte de trás, tá? É a parte do calcanhar, eu vou ter que dar uma leve franzidinha aqui, então eu vou passar a minha agulha por aqui, ó. Terminei aqui, tá vendo? Vou passar ela por aqui. Como se eu estivesse alinhavando, tá vendo? Ó. E entro. Viu? E vou ter que alinhavar aqui também, essa partezinha. Pego a agulha, venho pra cá e também dou uma franzidinha. Não tô costurando, tô como se eu estivesse alinhavando, tá vendo aqui? Que é pra poder dar uma franzidinha aqui atrás. Ó. Bem pequena, que é aqui atrás. Agora eu vou começar a costura daqui, ó. Aqui eu dou um ponto. Uma franzidinha bem pequena aqui atrás. Agora aqui na frente você vai franzir mais ou menos esse espaço, tá vendo? Chega lá eu te mostro como que é. Aqui eu vou fazer minhas costuras também, ó. Aqui não tem alça pra pegar, tá? Então, você vai vendo aí, bota um ponto bem pertinho do outro pra não ficar com abertura, depois que você virar pro lado direito. Tem mais umzinho aqui. Sobrou essa partezinha aqui, ó, que é que você vai fazer. Você começa aqui a alinhavar. Um pra trás e pra frente. Cheguei no final, ó. Agora eu vou puxar minha linha, vendo? Eu dei uma franzidinha aqui e vou reforçar aqui pra não desmanchar. Prendi, prendo de novo. Passo a minha agulha por aqui por dentro, dou um nozinho. Pra arrematar, você pode ir passando por aqui, ó. Que aqui é o avesso, vai passando por aqui. Agora você pega a meinha e passa pro lado direito.
Que foi a linha que você costurou. Arrematou no começo. Aqui tá seu sapatinho, que vai tomar forma, sua meinha, né? Que vai tomar forma no pezinho do bebê.